E aí, meus sofridos, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui para falar sobre as classificações do Bayern de Munique e do Real Madrid na Champions League nessa semana de Champions League. Semana que vem ainda tem mais quatro times para ver quem se classifica. Mas essa semana, Bayern de Munique e Real Madrid, mesmo vídeo que eu já fiz no jogo na semana do primeiro jogo. Então vamos lá, começando, Bayern de Munique. Bayern de Munique, que diferente do jogo de ida, fez um grande jogo dessa vez. Parece que reaprendeu a jogar bola nesse jogo. Foi um jogo que foi mais parecido com o Bayern rolo compressor do que parecido com o Bayern que vem jogando essa temporada. Não deu espaço para Lazio tocar, não deu espaço para Lazio aparecer para o jogo. A única jogada da Lazio foi num desvio do Matheus Delight, que a bola sobra pro Immobile, o Immobile cabeceia incrivelmente para fora. O Immobile, que é um grande centroavante, perdeu um gol basicamente feito pro nível que ele é. Uma bola que simplesmente sobra para ele na pequena área, o Neuer não chegaria nela, mas mesmo assim o Immobile consegue cabecear para fora. E logo, no minuto seguinte, o Bayern chega no ataque e faz o gol. Com o Harry Kane, um chute que vai pro meio da área do Rafael Guerreiro, que o Rafael Guerreiro erra o que queria fazer, mas acaba virando uma assistência pro Harry Kane. O Harry Kane apenas completa. Foi um bom primeiro tempo do Bayern de Munique, tanto que saiu o segundo gol ainda no final do primeiro tempo. Tem um escanteio pro Bayern, a bola acaba indo para quase fora da grande área. O Delight chuta e o Thomas Müller ele complementa pro gol, não estava impedido, checaram até, foi bem rápida a checagem porque antes do replay acabar já tinham checado e já tinha acabado o primeiro tempo, que foi só um minuto, o escanteio. Com a cobrança do escanteio passou de um minuto, o juiz cumpriu com um minuto, mas foi um bom jogo do Bayern de Munique, marcando em cima, não deixando a Lazio respirar, não teve chance da Lazio tentar fazer alguma coisa fora a chance do Immobile, jogou um bloco muito alto, e voltou pro segundo tempo jogando a mesma coisa. Mas perdeu muitas chances também. É o Bayern de Munique, que tá começando a se reencontrar. Se esse time se reencontrar a tempo, eu acho que ainda é um forte concorrente pelo título da Champions League. Campeonato alemão já eu acho bem difícil, porque o Leverkusen não perde. É muito difícil do Leverkusen perder, e a Copa da Alemanha já foi eliminado pelo time da terceira divisão. Então a chance de ganhar alguma coisa essa temporada é a Champions League. No segundo tempo foi parecido com o primeiro, Bayern marcando lá em cima, fazendo marcação alta, um bloco bem alto, não deixando o Lazio respirar no jogo, não deixando sair pro jogo. A Lazio até tentou sair algumas vezes, mas sem perigo quando tentava sair. O Bayern de Munique recuperava a bola muito rápido, muito facilmente. E o melhor do jogo foi o Harry Kane pelos dois gols. Mas algo que eu vi alguns vídeos hoje de manhã, antes do jogo do Real Madrid, e não vi ninguém falando, pelo menos dos vídeos que eu vi do Marcelo Beckler e do Arthur Quesada, eu não vi nenhum dos dois falando sobre o papel do Miller. Eu acho que o Miller é um jogador muito importante para esse Bayern de Munique, porque ele é uma liderança em campo. Ele lá na frente, ele comanda, ele grita com os jogadores, ele fala onde tem que se posicionar, ele passa orientação, é como se fosse um segundo treinador em campo. Mas só que jogando e fazendo gol, como no jogo de ontem. Então eu acho que a presença do Thomas Müller é muito importante. Eu acho que o Bayern ainda não está pronto para perder a liderança que o Thomas Müller passa e a confiança que ele exala também. Tem até outros jogadores, também medalhões, no elenco, que, por exemplo, o Thomas Müller não é o capitão é o Neuer, mas o Neuer não passa toda essa capacidade para os jogadores, porque ele tá no gol, né? Então fica difícil dele organizar lá na frente, dele gritar com os jogadores lá na frente. Talvez o grito nem chegue até lá na frente. E o Miller tem esse papel. Eu acho que o Bayern voltou a ser o que é. Passa pelo Miller. Não é totalmente dele, não é totalmente mérito dele. O Sané, por exemplo, voltou a jogar muito bem. O Kane fez 2 gols.
foi um time que funcionou muito bem. O Goretzka, que não estava jogando bem essa temporada, voltou a fazer boas partidas. Não é total responsabilidade do Thomas Müller, mas sim, eu acho que ele tem uma total não, tem uma responsabilidade parcial no que o Bayern de Munique vem jogando, porque ele sabe que esse Bayern de Munique está no clube desde sempre, e então eu acho que a atitude dele dentro de campo, imagino que também fora de campo, seja bem importante para os jogadores conseguirem ter essa confiança, saber que pode ir para cima, que é o Bayern de Munique, tem que ser mesmo esse rolo compressor, por todo o aporte financeiro que tem, por tudo que consegue fazer, pelos jogadores que tem. Então, é uma responsabilidade mesmo do Bayern de Munique ser esse rolo compressor. O terceiro gol era uma Lazio que já não conseguia fazer nada. Não conseguiu durante o jogo todo, mas principalmente depois do segundo gol, próximo de acabar o intervalo, não conseguiu fazer muita coisa. Um gol que sai de um chute do Sané. E o Kane aproveita o rebote, muito inteligente, porque ele atrasou a passada. Porque se ele não atrasa a passada, ele ia perder, porque a bola veio muito em cima dele. Então, ele foi bem esperto nesse lance. Jogou muito bem. E o jogo acabou 3-0. Podia ser mais. O Bayern de Munique desperdiçou muitas chances. Teve chance com o Musiala no primeiro tempo, chute do Sané que foi defendido, outros chutes que foram para fora, mas enfim. O Kimmich está indo muito bem de lateral. O Kimmich que começou sua carreira no Bayern de Munique como um lateral direito. Ele depois foi para volante e agora voltou para lateral, e parece que, não que ele tenha sido um volante ruim, é um grande volante, mas parece que ele se encontra melhor realmente na posição de lateral direito. Foi assim que ele conseguiu controlar melhor a bola junto com o time. Eu acho que pelo menos até o final dessa temporada o Tuchel tem que manter o Kimmich na lateral direita. Não faz sentido ele voltar para a volância, principalmente porque tem o Pavlovic, que é um garoto de 19 anos que está jogando muito essa temporada, está comendo a bola, está merecendo ser titular realmente, está fazendo muita participação no jogo. Tanto que ele não está se amedrontando no lance do primeiro gol. Ele que dá um lançamento na ponta pro Miller que cruza pro Rafael Guerreiro, que errou o chute e chegou no Harry Kane. Então, eu acho que se tivesse que bater de frente Pavlovic e Kimmich, apenas pelo que está apresentando atualmente, eu acho que o Pavlovic ganharia. Mas o Kimmich também não está jogando mal, pelo menos não na lateral. Como eu já disse, tem que manter pelo menos até o final da temporada, até a chegada, possivelmente, do Xabi Alonso, para ver o que faz. Se o Kimmich continua na lateral, se volta para o meio campo, fazendo dupla com o Pavlovic. Mas se o Kimmich for voltar para o meio campo, voltar para volante, vai ter que contratar um lateral direito, porque eu não sei se o Massaoui é esse cara. Não tem tantos laterais assim no elenco, então é algo a se pensar. Talvez o Kimmich mesmo também tenha que pensar nisso. Passando agora para Real Madrid e Leipzig no Bernabéu, jogo que terminou 1-1. O Leipzig, que foi superior ao Real Madrid durante todo o jogo, não só nesse jogo, mas também no jogo de ida na Alemanha. O Leipzig, que se perdeu 20 minutos pro Real Madrid, foi muito, porque o Leipzig realmente amassou no Real Madrid nos dois jogos. Nos dois jogos, o Lunin fez boas defesas. No primeiro, até mais difíceis do que no segundo. Nesse jogo de agora, de volta, o Lunin teve que trabalhar, trabalhou bem, mas não foi tão exigido quanto no primeiro jogo. E é um Leipzig bem insinuante para cima do Real Madrid. Real Madrid, que não precisa estar necessariamente bem no dia, ou precisa jogar bem, melhor do que seu adversário, para ganhar um jogo, ou para ser classificado. O Real Madrid é um clube que parece que é bem difícil de matar o Real Madrid, mesmo quando joga muito mal, como foi no jogo de ida ou no jogo de volta. É um time que consegue mesmo assim fazer gols, consegue se defender muito bem, é um time muito sólido, mesmo quando joga mal.
mesmo se perdendo em desempenho pro Leipzig, não foi um problema, porque mesmo assim conseguiu sair com 1-0 em Leipzig e ficou 1-1 agora no Bernabéu, e com o Leipzig sendo superior, tendo as melhores chances durante boa parte do jogo. O Leipzig que ditou o ritmo durante o segundo tempo. O Leipzig tentou ir mais para cima no primeiro tempo. Eles estavam mais trocando a bola. Era a vantagem do Real Madrid, era só de 1-0, então não tinha por que se desesperar loucamente, se jogar pro ataque, sabendo que tem Vinícius Júnior para correr nas costas do seu lateral. Foi bem inteligente nesse aspecto. Tentou girar a bola, tentou chegar tocando, mas realmente não deu. O Leipzig, que teve várias oportunidades, não conseguiu porque a zaga do Real Madrid estava num dia muito bom, não tão bom quanto o Leipzig, mas estava num dia que conseguiu salvar bastante. E o Lunin, outra vez, sendo talvez o destaque do Real Madrid. O Vinícius Júnior e o Bellingham no primeiro tempo jogaram muito mal, principalmente o Bellingham, que estava meio sumido. O Vinícius Júnior até tentou fazer algumas jogadas, conseguiu fazer alguns dribles, mas também não teve muita felicidade no primeiro tempo. No segundo tempo, também não continuaram jogando muito bem, mas no segundo tempo acaba saindo o gol, com assistência do Bellingham e o gol do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior que se desloca nas costas do zagueiro, entre o lateral, e o Bellingham que dá o passe, e o Vinícius Júnior finaliza muito bem. Mas em seguida, não passou nem 10 minutos, o Leipzig consegue empatar, tenta ir pro abafa, não consegue, muito por causa disso, porque o Real Madrid é um clube muito difícil de se bater, muito difícil de matar o Real Madrid. É um clube que realmente, mesmo em um dia bem ruim deles, não é fácil de ganhar. Se ganhar, vai ser por muito pouco, mesmo nos dias ruins. É um time que parece que realmente não é imortal. Talvez por isso seja o maior clube do mundo, mas é um clube que dá a impressão de ser imortal, porque mesmo quando sangrando, não conseguem matar ninguém, não conseguem matar. E aí, indo para alguns destaques no jogo. O Openda foi destaque do Leipzig, mas de forma negativa, porque errou bastantes gols. O Openda, que é o artilheiro do Leipzig nessa temporada, não conseguiu. Teve algumas oportunidades, mas não conseguiu converter nenhuma nesse jogo. Tanto que no segundo tempo ele sai para entrar o Poulsen. O Haidara, que eu acho bom jogador. Eu não sei porque ainda nenhum time pensou em tirar o Haidara do Leipzig, porque o Leipzig é um clube formador de jogadores, então faz sentido que algum clube maior, poderia até mesmo ser o Real Madrid, faria sentido que algum clube maior chegasse para contratar o Haidara, mas não chegou ninguém ainda. Não sei porque eu acho ele um bom jogador. O Orban fez uma partida segura. O gol nasceu numa jogada que ele estava marcando o Bellingham e tomou o passe nas costas pro Vinícius Júnior, e o lateral não conseguiu acompanhar, mas mesmo assim foi uma boa partida. Ele que faz o gol do Leipzig. E na frente foi, além do Openda, o Xavi Simons. Tentou, mas também não conseguiu. Eu não me lembro de uma finalização dele. Ele deu bons passes, colocou os seus companheiros em boas condições de jogo, mas não me lembro de uma finalização dele. Mas mesmo assim jogou bem. E do outro lado tinha o Dani Olmo, que também jogou muito bem, mesmo não tendo conseguido marcar gols. No segundo tempo eu senti o Dani Olmo um pouco cansado já, não conseguindo fazer mais tanto. Entrou o Elmas. E do lado do Real Madrid, melhor da partida, Vinícius Júnior, por causa do gol, mesmo que não tenha sido uma senhora partida. E o Carlos Ancelotti, que no primeiro tempo tinha entrado com o Vinícius Júnior e o Bellingham no ataque, com o Valverde do lado e o Kroos entrou com o Camavinga apoiando mais do lado. Uma hora Camavinga, outra hora Tchouaméni, mas em certo momento viram que o Carvajal no primeiro tempo estava muito instável defensivamente, então
o Valverde e o Tchouaméni tiveram que alternar quem cobria o Carvajal para subir. Um detalhe legal desse jogo é que o Carvajal, mesmo sendo um lateral mais ofensivo, ele centralizou um pouco mais nesse jogo, que nem o Guardiola faz com o Walker ou com o Stones. Ele centralizou mais o Carvajal para trabalhar quase que como volante em alguns momentos. Mas no segundo tempo entra o Rodrigo dá outra energia pro Real Madrid. O Real Madrid jogou muito mais insinuante, começou a jogar melhor do que estava jogando antes no primeiro tempo. E com a entrada do Rodrigo, depois de algum tempo saiu o gol, mas tomou um empate. Mas mesmo assim, não adiantou de muito. O Leipzig, que tentou nos dois jogos. Nos dois jogos pararam no Lunin, que tá fazendo uma grande temporada, quando o Courtois voltar. Eu acho que o Courtois é melhor, mas ainda vai ter que provar que vai voltar bem, porque é uma lesão que tirou ele bastante tempo, vai ter que voltar a pegar ritmo. Então eu acho que o Lunin ainda vai ser titular por um tempo. E minhas impressões do jogo foram essas, dos dois jogos que eu vi. Eu até queria ter assistido ontem o outro jogo, mas eu sou muito ruim de concentrar em dois jogos ao mesmo tempo. Não acho que eu faço isso bem. Eu acho que ia ficar uma análise meio vaga de algum dos dois jogos, porque o de hoje eu ainda tô fresco na cabeça. Também era o jogo do Manchester City Copenhagen, e o Manchester City já tava com 3-0 de vantagem no agregado, e só ampliou isso. Mas as minhas impressões dos jogos que eu assisti foram essas. Talvez amanhã eu faça alguma coisa sobre Milan, porque eu também vou assistir o Milan, eu sou milanista. Então, talvez amanhã também tenha vídeo. Se você quiser comentar, se você estiver vendo isso e quiser comentar, sinta-se à vontade. Até a próxima. Tchau.